Eu nem sabia que Gênesis não era o primeiro livro da Bíblia. E o que aconteceu? Eu fui discipulado, eu fui frequentando os cultos, eu fui sendo ensinado. Depois eu fui para Escola Bíblica Dominical IBD. Quem já ouviu falar da IBD? Escola Bíblica Dominical. Todo domingo de manhã eu ia para lá. Eu ia para a Escola Bíblica Dominical, lia as revistinhas da Betel, da Sociedade Bíblica, mais na minha época, a Sociedade Bíblica. Vocês nem tinham, eu creio que vocês nem imaginavam conhecer o Evangelho, né? Quase 40 anos atrás. Depois eu passei a participar de discipulados, fiz teologia, seminários e tudo isso para ensinar. E até hoje, daqui a pouco eu vou fazer seminário de novo. Mas tudo isso para quê? Para mim, para dar. Porque esse é o verdadeiro conhecimento. É aquele que você compartilha. Não é para você falar, eu sei, eu tenho, eu já. Não. É para o conhecimento verdadeiro abençoar outras pessoas. Amém? Ele multiplica na vida das outras pessoas. Ele adiciona na vida das outras pessoas. Ele traz para a vida das outras pessoas. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Não leva em consideração o fato de eu não estar bem da garganta, da voz. Amém? Mas vamos lá. Abra a sua Bíblia. Pode deixar o fundo musical, tá, meus tempos? Abra a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar com 3 textos hoje. Você nunca viu o apóstolo fazer isso. Você vai ver hoje. Tudo tem a primeira vez. Abra a sua Bíblia lá em Eclesiastes 7 e fique com ela aberta. Amém? Depois você vai abrir Lucas 12, nós vamos ler do 15 ao 21. E por último você vai abrir Lucas 16, nós vamos ler do 19 ao 31. Amém? Soberano Deus, amantíssimo e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da tua presença. Peço ao Senhor que me use. Que o Senhor abençoe o povo que está aqui, que nós possamos receber essa palavra, que nós possamos ser abençoados por ela, que o inimigo não possa roubar a semente que o Senhor tem depositado em nossos corações no dia de hoje. Eu me diminuo, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sei nada, e peço ao Senhor Espírito Santo, move a minha vida, move o meu coração, usa-me como microfone de Deus nessa noite em nome de Jesus. E eu anulo, desfaço, desautorizo toda tentativa do diabo de impedir que essa palavra chegue aos corações, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eclesiastes 7. Nós vamos ler 2 versículos. Amém? De Eclesiastes 7. Quem achou diz amém? Amém? Todos acharam? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois onde há banquete, onde há luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Amém? Agora vamos lá, vamos em Lucas 12, do 15 ao 21. Então lhes recomendou, eu estou lendo para ganhar tempo, amém? Então lhes recomendou, 2 pontos: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Você sabe o que é avareza? Eu pergunto porque um dia eu não sabia o que era avareza. O que é avareza, igreja? O que é avareza? Avareza. O que é avareza, Luiz? Pão duro. Melhor tradução de avareza, né? O seu pão duro, né? Suvina, mão de vaca, né? Que só pensa em guarda, deixa de comer para guardar, não coloca no altar do Senhor. Amém? Tudo isso é avareza. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza,
porque a vida de um homem, de um ser humano, eu quero trocar homem aqui por ser humano, não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, ou seja, ele falava com ele mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, eu estou tão rico. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Eu vou fazer um cofre maior para guardar tudo que eu tenho. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Agora vamos para Lucas 16, do 19 ao 30, o mesmo livro. Amém? Só passa quatro capítulos à frente. Lucas 16, do 19 ao 31. Quem achou diz amém. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas, os tumores. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo, nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para vós. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Amém ou não amém? Amém. Coloca Eclesiastes 7, 1 e 2 aqui no telão. Eu quero ser bem fiel a essa pregação de hoje, como eu sou a todas, mas eu vou precisar ler o que eu fiz, o esboço que eu fiz, amém, meu amigo? Para que nós venhamos entender. Hoje é domingo, dia de salvação, dia de lembrar do sacrifício de Cristo, sua morte na cruz do Calvário, dia de repensar sobre qual foi a proposta de Deus ao matar seu único filho na cruz, dia de nos questionarmos se nós realmente entendemos, aceitamos e temos ciência da real proposta do Evangelho de Cristo para nós. E agora eu quero que você entenda o seguinte: apóstolo, domingo, dia de alegria, dia de salvação, e o apóstolo vai pregar sobre a morte. Sim, porque Deus mandou. Já tem alguns
dias, está quase um mês, que o Espírito Santo vem falando comigo: prepara uma palavra de morte, fala para a igreja sobre a morte. E hoje nós estamos num número menor. Deus preparou você para que nós estivéssemos aqui. E qual foi a confirmação que Deus usou para que eu estivesse trazendo essa palavra no dia de hoje? Eu tenho uma filha que mora em São Paulo. Ela faz direito lá na FMU. E todos os dias eu mando um WhatsApp para ela. Eu sempre termino assim: filha, papai te ama, filhota. Eu termino a mensagem para ela assim, eu falo para ela: filha, como é que está o seu dia? Está tudo bem? Eu pareço um robô, né? Porque eu falo sempre a mesma coisa: filha, como é que está o seu dia? Está tudo bem? Deus te abençoe, Deus te proteja. Não se esqueça, papai te ama. Eu nunca termino sem falar: papai te ama. E por que eu termino sempre falando papai te ama com ela? Porque eu não quero que, se eu morrer de uma vez, ou de repente, eu não quero que a minha última palavra para minha filha seja uma palavra de condenação, seja uma palavra de ódio, seja uma palavra de acusação. Eu quero que ela olhe no WhatsApp e a minha última palavra para com ela seja: filhota, papai te ama. E eu realmente amo essa menina. Amém? Então, diante disso, ontem eu recebi um áudio dela. Como sempre, eu mandei um WhatsApp para ela. Eu vou compartilhar com vocês algo muito pessoal, uma conversa entre pai e filho. E porque eu vou compartilhar porque Deus falou. Eu faço tudo que eu faço. Deixa eu falar algo para vocês: tudo que eu faço é direcionado por Deus. Eu não faço nada sem orar. Eu não faço nada sem que Deus me direcione, porque senão eu pago o preço. Amém? Eu sou um escravo do Senhor. Eu faço o que Ele manda, eu não faço o que eu quero. Amém? Então, diante disso, eu vou compartilhar com você, para você entender essa pregação. Eu mandei para ela um oi, filho. Filhota, tudo bem? Aí olha o que ela manda para mim. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Acho que a velocidade está muito grande. Não é isso não. Deixa eu procurar aqui. Isso eu não apaguei, né? Porque... te amo muito, tá? Te amo muito. Essa daqui. Escuta, eu quero que você entenda. Deus não faz nada de balde. Essa é a minha filha falando comigo. Eu falei: hoje está uma bênção, né? Hoje a gente está que está. Não é o inimigo, não é nós mesmo. É a gente que está com a mão solta. Deixa eu ver se é isso. Calma aí. Te amo muito, tá? Bom dia, filhota. Tudo bem? É assim que eu começo. Aí ela me dá o... te amo muito, tá? Te amo muito. Acho que sai. Vocês estão ouvindo? Semana que vem eu vou ir para sua casa, tá? Eu fico até quinta-feira. Não, nós precisamos certeza até quarta. Tá bom? Te amo muito, muito, muito. Tá? Eu tô sentindo. O pai da minha amiga acabou de falecer do nada, pai. 50 anos. Qual amiga, filha? Qual amiga sua que vai falecer? E nós estamos muito sertanejados também. A mãe dela também. Aí estavam no rodeio ontem, ela estava postando foto com ele. Hoje ela falou pra gente no grupo que ele faleceu, porque acordou ele estava tendo um infarto, começou a convulsionar, faleceu, do nada, cara. A cara era nova, tinha de idade, ou até mais não, tinha 50 anos, eu acho. Amiga dela, 15 anos. Deus me livre, eu não consigo imaginar. Se fosse comigo, eu não sei o que faria. Então tá falando de mim agora. Deus me livre, ai gente, olha meu coraçãozinho. Amém? Então ela vai falar para mim, a minha filha, que vou ficar repetindo agora. Aí ela vai ficar falando para mim. Ela falou para mim que agora ela queria vir para cá e ficar o dia inteiro abraçada comigo. Agora eu vou te contar um segredo. Quem é o dentro do relacionamento pai e filha sou eu. Apóstolo é testemunha, mistérios é testemunha.
Eu que sou o grudento, eu que fico, filha, o pai te ama, filha, não esquece do pai. Esses dias eu mandei um áudio para ela, falando para ela, filha, você tem que lembrar que seu pai está aqui, você tem que lembrar que eu preciso de você, eu preciso ouvir uma palavra de carinho. Sabe qual foi a resposta dela para mim? Ô pai, você está carente, eu vou te mandar um hamster. Vou te dar um hamster de presente. Agora, olha essa Michelle, olha a diferença. Por quê? Porque ela sentiu uma amiga dela que tinha um pai que estava muito bem, foi para o rodeio, foi lá, ele gostava de rodeio, que não tem nada de mal nisso. Ele foi lá comer churrasco, ele foi lá no rodeio para viver, ele foi lá com a intenção de se divertir. Todo ano, missionário André, ele fazia isso. Todo ano ele fazia isso. Só que nesse dia, ontem, ele morreu. Ontem os planos dele caíram por terra. Ontem uma família ficou enlutada, e até no final nós vamos orar para essa família. E a minha filha, ela teve ali uma experiência com essa amiguinha dela, que é uma amiga de muitos anos, é uma amiga lá de trás, que ela fez ainda na adolescência, e ela viu o quanto a amiga sofreu ao perder o pai. Ela viu a dor, e como ela falou para mim que esse pai da amiga dela fazia churrasco para elas, disse que ele era uma pessoa do bem, e ali ela pôde ver o quanto a amiga sofreu, e ela pôde sentir, e hoje ela foi no velório, e ela pôde sentir na pele, mais ou menos o que é perder o seu pai. E aí ela manda um áudio para mim falando, pai, eu vou para aí, eu quero ficar abraçada com você o dia inteiro. Essa não é a atitude da minha filha. Amém? Ela fala que ela não quer, ela não consegue imaginar. E ela manda um outro áudio para mim que eu não passei aqui, onde ela fala assim, eu não sei qual é essa dor, e eu não quero sentir tão cedo. Ou seja, a menina que vive correndo na faculdade, que sempre que eu falo, minha filha, vem passar uns dias comigo, eu não posso, pai, estou fazendo prova, estou na faculdade, estou trabalhando, ou então volta e meia ela manda um WhatsApp para mim, ela está lá no Guarujá, na praia lá, ou em outra praia, se divertindo, e o tempo que ela pode estar comigo, ela vai se divertir, e muitas vezes é um tempo, e eu já falei para ela, falei, filha, uma hora papai não vai mais estar aqui, e aí você vai se lembrar que você teve a oportunidade de estar comigo e você não usou essa oportunidade. E você vai sentir. Por que eu sei? Porque eu daria tudo para ter o meu pai comigo. Eu daria tudo para pôr o meu pai no meu carro e passar pelo menos umas 3 a 4 horas com ele, comendo um churrasco e conversando com ele. Eu perdi o meu pai há muitos anos. Eu daria tudo, eu converso sobre isso com o apóstolo. Eu daria tudo para ter uma oportunidade de tomar um café com o meu velho. Aquele velho que, quando chegou um tempo, eu achava que ele era meio burro. Desculpa, eu estou falando do jeito que o apóstolo pensa. Para mim, o que ele falava não tinha sentido, porque é o famoso choque de gerações. Amém? Eu achava que eu era mais esperto que ele, mas com o tempo eu fui descobrir que ele me abençoou com conhecimento. Que tudo que ele falava para mim era para que eu crescesse, para que eu fosse melhor. E eu sinto falta desse homem. Amém? Eu sinto falta desse amigo. Eu queria pagar um almoço para ele. Eu queria estar com ele. E diante disso, essa foi a confirmação que Deus me deu para pregar aqui hoje, para trazer essa palavra. E diante disso, no culto que nós estamos, nós tivemos 3 palavras, Aloysio. Nós tivemos 3 menções. E nós vamos ver aqui em Eclesiastes 7, mais vale o bom nome, Eclesiastes 7, 1 e 2, mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso do que o dia do morte é mais proveitoso do que o dia do nascimento. Então calma aí, nós como seres humanos, a gente não consegue entender o que Deus fala, a gente não consegue captar que Deus é do contra. Nós como seres humanos, a gente, mesmo nós cristãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe que a Bíblia fala mais de morte do que de vida. E quando a gente olha para esses textos, a gente vai lembrar, missionária Silvira, de Ezequiel 37, onde Deus leva o profeta no vale de ossos secos. Amém?
E quando você olha para esse texto, esse texto é para que dia? Para quem? Para nós. Nós temos um conselho de Deus. O conselho é de quem? É do apóstolo? É de quem? E está onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Eu estou falando para vocês, hoje está uma bênção. Sabe? Hoje está uma maravilha. É a gripe. Amém? Então esse conselho não liga não. Nós não vamos perder o foco. Amém? Esse conselho é de Deus para nós. Amém? Esse conselho é do Senhor. E o engraçado é que, presta atenção, a gente é inteligente, sim ou não? Sim ou não? Não liga para o caderno que eu não, para o microfone da Débora, para pessoas, tudo faz parte. Deus está no controle. Amém? Faz tudo parte do plano de Deus. Eu, como sacerdote, teve um ano que eu fui em 14 velórios. 14 velórios. É bom ir em velório? Não. Você nunca fez um culto fúnebre porque você não é sacerdote. Eu fiz 12. Só desse ano. Fora os que eu fiz durante o meu tempo como sacerdote. Sacerdote tem que saber fazer culto fúnebre. E culto fúnebre é um momento delicado, porque você tem que saber exatamente o que você vai falar, você tem que ser empático, você tem que ouvir muito bem a voz de Deus, e é o melhor lugar para você ganhar alma, é o melhor lugar para você conquistar alma para Jesus. Amém? E diante disso, hoje, nesse domingo, nós estamos vendo um texto que fala que o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. E aí embaixo vai falar: mais vale ir a uma casa em luto do que a uma casa em festa. E aí a gente se pergunta o seguinte: calma aí, apóstolo, calma aí, mais vale ir a uma casa em luto do que a uma casa em festa? O Espírito do Senhor, missionário André, está nos aconselhando: busca um velório para tu ir, vai no velório. Mas calma aí, tem shopping, tem cinema, tem restaurante, né? Lá em São Roque tem um shopping, lá não é bem um shopping, mas é um shopping, né? Tem cinema, eu gosto do cinema de lá, né? Então, São Roque tem um shopping, amém? E quem já foi no shopping de São Roque? E tem lá umas lojas, tem restaurante, tem cinema, e o Espírito do Senhor está falando para você para não ir no shopping. Mas o meu colega me convidou para ir no banquete. O Espírito do Senhor está falando para você para ir não ir no banquete. Não vai na minha festa de aniversário. Onde é que você vai? Onde que você vai? No velório. Por que no velório? Porque o texto explica: porquanto este é o fim de todo ser humano e de todos os vivos terão uma grande, todos os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Ou seja, quando você vai no velório, você está diante de uma oportunidade para refletir. Agora olha que interessante. Nós seres humanos, nós pessoas, seja homem ou mulher, depois que você passa a ter entendimento, você faz planos desde que você passa a ser consciente. Eu vou estudar. O que você vai ser? Eu vou ser médico, eu vou ser professor. Geralmente você vai se espelhar em alguém. Eu vou ser influencer, eu vou ser youtuber, né? Eu vou ser mecânico, eu vou ser pedreiro, eu vou ser pintor. É tudo influenciável, né? Você escolhe lá, você vai fazer algo para você ganhar a vida que você gosta. Claro que isso aí dá para casar as duas coisas. E você fala assim: eu vou viajar, eu vou casar. As meninas falam assim, as meninas brincando de casinha, falam: eu vou casar com um garoto bem bonito, né? Elas não querem os feios, bem bonito. E os meninos falam assim: olha, eu vou casar com uma menina gata, né? E eu vou ter vários carros. Eu vou ter, né? Eu fazia isso, eu estou falando que eu fazia, né? Eu vou ter vários carros, eu vou ter vários filhos, né? E a gente faz planos, amém ou amém? Isso é errado? Não. Você faz planos para a sua vida. E você faz também o seguinte: quando você vai viajar, ou a mulher quando está grávida, que vai para o hospital, para a maternidade, para ter neném, sempre, em qualquer situação que nós vamos fazer alguma coisa, nós
nos preparamos, nós nos preparamos. Quando eu, por exemplo, eu fui para Tapira com a apóstola, a gente foi para Curitiba, e ambas as situações nós nos preparamos. Preparamos o tempo, preparamos a mala, né? Nós arrumamos o carro, fomos de ônibus, mas preparamos a mala, e na mala a gente coloca tudo que a gente vai precisar: roupa, meia, perfume, né? Creme dental, escova, sabonete. Amém ou amém? Nós nos preparamos para tudo. Só que nós aqui no Brasil, nós não temos o hábito. Eu tenho, eu adquiri isso, eu sou curioso. Nós não temos, dona Márcia, o hábito de nos preparar para algo que é inevitável, que vai acontecer, quer você queira ou não, queira Deus que seja mais tarde do que cedo, mas Jesus está voltando. Então, Gabriel, nós não nos preparamos, nós nos preparamos para tudo, mas a nossa arrogância e aquele pensamento de que comigo não vai acontecer, nós não nos preparamos para a morte. Amém ou amém? Nós não nos preparamos para a morte, e a morte é uma realidade. A morte vai chegar. Se Jesus não voltar, para os que vão ser arrebatados, eu espero estar entre eles, amém? Agora, se Jesus não voltar, quem nasceu vai morrer, vai ou não vai? Sim ou não? Agora, o problema é entender esse aspecto. O problema é entender que enquanto nós estamos vivos, e nós que somos de Deus, nós temos que entender que existe um plano de Deus. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para tudo. Existe tempo para nascer e tempo para... Então deixa eu falar um negócio para você que talvez você nunca ouviu. O dia do seu nascimento estava escrito, e o dia da sua morte também está escrito. A morte só precisa de uma desculpa. Apóstolo, fulano morreu fora da época. Não, a morte precisa de uma desculpa, só isso. Mas a morte é um rito de passagem que todo mundo vai chegar lá. Agora, você deve estar se perguntando, por quê? Hoje, nesse culto, temos que entender que a morte é algo real, é inevitável. Ninguém escapa da morte. E mais cedo ou mais tarde, todos, sem exceção, vão morrer. E nós, seres humanos, evitamos este assunto, fugimos dele. Nós nos preparamos para viajar, para casar, para fazer faculdade. Nos preparamos basicamente para tudo, menos para a morte. E olha que interessante, o próprio Deus nos diz na sua santa palavra que, ao invés de irmos a uma festa, seja ela qual for, deveríamos querer ir a um velório. Quem em sã juízo quer ir a um velório? Mas o próprio Deus explica, é simples: quem está em uma festa, seja ela qual for, só vive o momento. Carpe diem. Só vive o momento. As pessoas que estão no carnaval, que estão na praia, as pessoas que estão em um banquete, as pessoas que estão em um restaurante comendo e bebendo, elas pensam na morte? Não. Agora deixa eu falar um negócio para você. As pessoas do mundo, o crente ainda pensa na morte, mas as pessoas do mundo, elas ignoram a morte e elas pensam que podem fugir dela. Agora olhe para mim. As pessoas do mundo, e muitas vezes as pessoas da igreja, elas são apegadas a esta vida, apegadas a coisas materiais, apegadas à carne, apegadas a prazeres, e a gente esquece que nós vamos prestar contas. Agora olhe para mim, eu quero que você entenda isso, eu quero que isso fique escrito no seu coração. Apóstolo, eu sou muito novo, para que eu vou para a igreja? Ou para que eu vou me entregar para Jesus de verdade? Quando eu era mais novo, e tudo que a gente vive é experiência, eu era dark. Quem sabe o que é dark aqui? Eu era dark. Vou traduzir para você, eu era gótico. Eu era leitor, nascido do Lord Byron. Eu era apaixonado pelas poesias do Lord Byron. Lord Byron não prestava. Amém? Eu gostava de tudo que era fúnebre. Eu passava o meu aniversário, faço aniversário. Minha data de aniversário é dia 12 de outubro. Eu nasci no dia 12 de outubro.
Embora no meu documento está dia 11, mas por causa do meu pai, que foi me registrar meio no meio. Mas eu nasci no dia 12, ele me batizou no dia errado, porque ele me batizou fora de tempo. Ele me registrou no dia errado, porque ele me registrou fora de tempo. No interior tinha isso. Às vezes ia registrar a pessoa, tirar a certidão, a pessoa já estava com 20 anos. Né? E eu, no dia 12 de outubro, que era feriado, eu costumava ir para o cemitério. Eu amava ficar no cemitério, coisa de gótico. E eu ficava nos cemitérios, eu passava o meu aniversário no cemitério. E uma das coisas que eu gostava de observar eram as lápides. As lápides tinham a data de nascimento da pessoa e a data de falecimento. Tinha uma mensagem da família e ela mostrava mais ou menos quem foi aquela pessoa. Se ela era, algumas tinham foto, se ela era branca, se ela era negra, se ela, pela lápide a gente sabia se era de uma família um pouco mais abastada. Tudo isso, aquelas informações por mim, eu conseguia captar. E uma coisa interessante, Jonas, é que no cemitério eu aprendi, Gabriel, que não existe preconceito com relação à morte. A morte não tem preconceito. Lá no cemitério eu vi lápides de 0 a 100. Na lápide tem escrito natimorto. O que é um natimorto? É um bebê que nasce morto, nem teve chance de viver, já nasceu morto. E eu pude observar, tudo serve, tudo é para aproveitamento. Eu pude observar que lá no cemitério não existe critério. Eu sou muito novo, eu sou muito velho, todo mundo passa pela morte. Amém? Agora, eu quero que você entenda que o Espírito Santo quer te abençoar nessa noite. É isso que Deus quer fazer. Quer te abençoar através da minha vida, quer me abençoar também junto com você através dessa palavra. Agora eu quero que você entenda o seguinte: nós seres humanos, nós pessoas, seja da igreja ou não, a gente costuma viver como se a morte não existisse. E muitas vezes a gente quer usufruir tudo aqui hoje. A gente ignora que Deus tem o domínio e tem o poder sobre todas as coisas, que é Ele que determina. A gente muitas vezes é movido pela arrogância, a gente é movido pela gula, pelo aquele negócio de querer. Queremos mais. A gente é movido pelo egoísmo. A gente é movido pela busca do alto prazer. A gente fala assim: eu quero fazer isso para fulano porque eu amo fulano. Nada, você quer prazer para você, a gente quer para a gente. Amém ou não amém? É assim ou não é? E a gente hoje, nesse domingo, Deus está trazendo algo maravilhoso, uma reflexão. Eu fui convidado para ir orar no hospital, no Albert Einstein, na época que o Janequim estava com câncer. E eu entrei nesse hospital e eu estava orando para um garoto chamado Joãozinho. Joãozinho tinha 5 anos. Você sabe, você pode pesquisar, eu não quero falar só a verdade. Na época, você sabe quanto os pais do Joãozinho pagavam para o Joãozinho ficar na UTI? Eu entrei lá, 15 mil. Que aquilo não é um hospital, aquilo é um hotel de luxo. Alguém aqui já entrou no Albert Einstein? Aquilo é um hotel de luxo. E eu fui lá orar pelo Joãozinho, a família do Joãozinho cheia de dinheiro. E eu orei pelo Joãozinho. O Joãozinho tinha 5 anos. E o Joãozinho, mesmo com leucemia, Joãozinho alegre, pulando ali. Ele estava na UTI, mas ele tinha momentos que ele ficava bem. Aí ele voltava. E era uma parte infantil. E eu cheguei lá, orei pelo Joãozinho. O Joãozinho estava ali bem. Aí eu fui embora e pedi para Deus, cura o Joãozinho. Aí passou um tempo, a mãe do Joãozinho ligou para mim: apóstolo, você pode ir lá no hospital? Eu fui lá no hospital, o Joãozinho já estava entubado. Chegando, orei pelo Joãozinho, falei: Deus, cura o Joãozinho. Aí quando eu fui embora, passou um tempo, a mãe do Joãozinho ligou para mim: Gabriela, o Joãozinho partiu, o Joãozinho foi embora. Isso depois de uns 8 meses, 9 meses no hospital, pagando esse valor. Eu fui chamado para muitas UTIs onde as pessoas
estavam já na fase terminal. E eu nunca contei isso para vocês. Um dia eu virei para Deus, toda UTI que eu chegava, eu ia lá, Gabriela e Jonathan, eu orava, Michele, pela pessoa, e quando eu ia embora, a pessoa morria. E um dia eu fiquei muito bravo, eu falei, Deus, não vou mais no hospital. E Deus, Ele falou, mas por que você não quer ir mais no hospital? Eu falei, não vou, porque eu vou ficar com a fama ruim. Eu olho que não tem hora quando a pessoa morre. Eu não vou mais. E aí eu cheguei num dia, nesse dia, eu conversando com Deus sobre isso, e Deus virou para mim, Deus me fez lembrar de um detalhe. Eu chegava na UTI, a pessoa geralmente na UTI, a pessoa está entubada, está inconsciente, é mesmo amigo? E eu chegava na UTI e eu aprendi uma estratégia. Eu virava para a pessoa e falava assim, no ouvido da pessoa, eu falava, você aceita Jesus como Salvador? Aí a pessoa não ia reagir porque ela estava entubada. Eu falava, se você está me ouvindo, pisca o olho, mexe o dedão, dá qualquer sinal que você aceita Jesus como seu Salvador, que eu vou orar por você. Aí você pode crer, você crendo ou não crendo, a pessoa fazer assim. Ou então mexer o dedão, mexer o dedinho. Eu falava, dá um sinal, por menor que seja, eu vou entender, e Deus vai aceitar. Aí então, uns mexiam o olho, outros mexiam o dedão, outros mexiam a mão, e ali eu entendia que era um sinal, entendeu? E ali eu orava e entregava a alma da pessoa para o Senhor. Eu ia embora, a pessoa morria. E ali, quando eu estava discutindo com Deus, que eu não ia mais na UTI, Deus olhou para mim, você está sendo bobo. Eu falei, por que eu estou sendo bobo? Porque nunca te passou pela cabeça que eu só te mando lá para que aquela alma não vá para o inferno, é para você fazer a oração da fé para ela? Amém? Eu passei muito por isso, hoje nem tanto, mas passei muito por isso. Eu passei muito, fiz muito velório, fui muito UTI, e ali eu sempre refletia. E qual que é o ponto? O ponto é que você chega ali e você vê pessoas, quando você vai orar, nós que somos sacerdotes, a gente ora por pessoas abastadas, por pessoas que não têm tanto dinheiro, por pessoas que são intelectuais, pessoas que não são intelectuais, que são inteligentes, mas não tem cátedra, não tem 2, 3 faculdades. A gente ora por pessoas que moram nos bairros abastados, pessoas que moram em bairros normais, e está tudo bem. Nós não olhamos para nada disso, porque o que importa para nós é a alma, é o que importa para Deus. E o ponto é que eu pude ver o seguinte: Deus se preocupa com a alma das pessoas. E quando você vai para um velório, como diz ali o Eclesiastes, você tem a oportunidade de ver, Jonatas, alguém semelhante a você, alguém que tinha sonhos como você tem, alguém que muitas vezes era bruto e arrogante como eu e você somos, alguém que tinha esperanças do dia de amanhã como eu e você temos, alguém igual eu e você, alguém de carne, de osso, de cabelo, e que de repente alguém, e o mais engraçado é que muitas vezes alguém que você olha e fala assim, esse fulano aí está forte, tá, entendeu? Olha para outra. O que aconteceu? Não, estava bem, foi comer um churrasco, foi numa cavalgada, foi num rodeio, e o coração parou, já era. Está numa caixa de madeira, seja ela cara ou barata, seja ela chique ou não, está lá naquela caixinha de madeira, e ali você olha, meu querido, e você vai ver alguém igual você e eu, um semelhante, e ali você vai pensar o seguinte: a gente que dirige, nós já vamos terminar, a gente que ainda tem a parte boa. Você está achando que é só essa? Tem a parte do sabe, do refrigério. A gente tem que entender. Às vezes a gente que dirige, a gente está passando eu sou muito pesado. Eu dirijo rápido, porque eu aprendi a dirigir em São Paulo. Lá não é Pokémon, não. Não é igual aqui no interior, que é essa tapa. Lá é difícil o negócio. Lá ou você dirige ou você dirige. Ou os outros passam por cima. E os meus 10 anos de carta valem por 40. E às vezes você está 180, você acredita que eu já coloquei 197 no velocímetro?
Só porque falaram que o carro ele firmava na curva. Eu tinha um New Prisma, falaram que ele nivelava na curva. Eu falei, vamos ver, na Bandeirante 197 por hora, diante do Deus vivo, ele nivelou. Eu entrei na curva, ele, porque no manual dele falava que ele, na curva ele ganhava aderência. Coloquei 197, saí da curva, lembra como funciona, saí da curva com 183. E às vezes você está dirigindo, você passa, você está rápido, aí de repente você vê um sinal de par, você vê uma muvuca ali, você vê uma sirenes, e aí você vê alguém que morreu no acidente de carro. E aí você já amém ou amém? Você já não maneira o pé? Porque você fala, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, porque o carro não é a prova de acidente. O carro não vai te proteger. Quem te protege é Deus. Amém ou amém? Então, diante disso, olha para mim. O que Deus está querendo trazer hoje, através da minha vida, não é uma palavra triste, não é uma palavra de desespero, não é para te desanimar, não é isso não. Eu só quero te trazer para a realidade. Deus está me usando para te trazer para a realidade. Quantas vezes você gasta o tempo precioso que você tem com briga, com avareza, sem se preocupar de verdade com o próximo? Quantas vezes você passa tanto tempo nas redes sociais falando com amigos virtuais, e você não dá um abraço e não interage com seu pai, sua mãe, com seu irmão, com seu marido, com sua esposa que está do seu lado? Porque as redes sociais, elas aproximaram quem estava longe e afastaram quem estava perto. A gente chega nos restaurantes, tem casal conversando, eu e a Apóstolo, a gente não faz isso, mas a gente chega nos restaurantes, tem casal conversando pelo WhatsApp. Volta e meia a gente comete esse crime. Eu falo dela no quarto, a gente fala pelo WhatsApp, fala com a Apóstolo, mas em casa, né? Mas às vezes é brincando. Mas a gente, muitas vezes, a gente perde tempo odiando, a gente perde tempo falando palavras que machucam o nosso próximo, o nosso familiar principalmente, porque as pessoas que mais nos machucam são nossos familiares. As pessoas que mais nos machucam é o nosso esposo, é a nossa esposa, são os nossos filhos, que são quem está mais próximo. Quantas vezes a gente passa a maioria do tempo se degladiando, se mordendo, se unhando, e a gente esquece que o tempo pode acabar a qualquer hora, porque o item mais precioso que a gente tem é tempo, e a gente não é dono do tempo. Vocês viram, eu li 3 textos. Em um dos textos, Gabriela, o cara ele planta, irmão Vira, e ele tem uma grande colheita, o cara fica bilionário do dia para a noite. E ele vira para ele mesmo, ele fala assim: eu vou ter que construir vários celeiros agora, vou ter que comprar um cofre maior. E ele vira e ele fala assim: olha a arrogância dele por mim. Ele fala para ele mesmo: agora eu estou bem na foto, agora eu estou bem, agora já era. E ele fala para ele, está falando para a alma dele, está falando para ele: fica tranquilo, você tem de tudo. Você tem de tudo. Sabe, tem uma frase em latim que diz: no dinheiro eu confio. E as pessoas confiam no dinheiro, só que o dinheiro só faz sombra. O dinheiro não pode comprar a morte. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, ele não consegue passar um cheque ou fazer um pix. Morte, calma aí. Quando a mulher de preto com a foice chega: vou fazer um pix para você. Consegue? Não. Então a gente tem que refletir hoje. Às vezes você termina o papo com o seu marido, com o seu filho, vou fechar para a família. A família. Você fecha um papo com o seu ente querido e você deixa uma palavra de ódio em aberto. Você deixa uma palavra de mágoa. E se você morrer naquele dia, crente, você vai deixar uma palavra de mágoa para aquela pessoa. A lembrança que ela vai ter de você, seja seu esposo, seja seu filho, seja a sua esposa, vai ser uma palavra de mágoa. Sabe, eu estava vendo no YouTube, na época que o garoto morreu, o MC, e a mãe dele, embora seja uma pessoa limitada de estudo, ela falou algo que era o que eu já praticava. Ela falou assim: toda vez que meu filho saía de casa, eu falava eu te amo. Toda vez que eu falava com ele pelo telefone, minha última palavra era eu te amo.
porque eu não queria que ele morresse, ou eu morresse, sem uma palavra de amor. E aconteceu que no dia que ele morreu, no dia que ele caiu no lado, acho que foi do nono andar do prédio, lá no Rio, a palavra que ele ligou para ela e falou: mãe, eu te amo, daqui a pouco eu estou em São Paulo. E não chegou. Amém? Então, você tem que refletir hoje. Você tem que parar para pensar o que você vai fazendo com o seu tempo, com a sua vida. Você tem que parar para pensar o que você está fazendo com essa vida que Deus te deu. Você tem que parar para refletir. A gente não precisa ir para um velório, amém? Para a gente refletir. Você tem que parar de achar que você é invencível. Você tem que parar de machucar as pessoas ao seu redor. Tem que parar de ser turrão. Se você está na igreja, sinta-se afortunado. E saiba que Deus te ama e te trouxe para cá, mas não foi por acaso, foi para que você se enchesse do amor de Deus e levasse o amor dele para aqueles que ainda não conhecem Ele. Amém? Você vem para a igreja para Deus te injetar vida em você, injetar amor em você, para te injetar conhecimento, para que você compartilhe esse conhecimento, primeiro com a sua família. Amém? Primeiro com a sua família, porque hoje, agora, pode ser a última vez, pode ser a última hora, pode ser o último minuto. E aí, esse homem, ele plantou, ele colheu, ficou milionário. Ele falou para ele que ele estava muito bem, e Deus falou para ele. Quem falou para ele? Deus. Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você preparou, o que você juntou, vai ficar para quem? Assim é todo aquele que junta na terra não é rico para com Deus. Apóstolo, quer dizer que eu não posso fazer plano de casar, de estudar, de fazer uma faculdade? Pode sim, mas você não pode excluir Deus. Você não pode deixar de se preparar. Agora deixa eu falar um negócio para você, para você entender por que eu estou pregando essa palavra, como que eu penso. Eu tenho um seguro que chama seguro funerário. Se eu cair, empacotar, bater com as 10 hoje, aposto que eu só tenho que ligar lá para a Caixa Econômica Federal ou para o Santander. Eu tenho um seguro, 2 seguros que me cobrem. Eu quero ser cremado se Jesus não voltar. Ela não vai ter dor de cabeça. Amém? Então você tem que se preparar, você tem que entender que a morte é uma realidade. Amém ou amém? Amém ou amém? Estou vendo vocês estão parecendo, sabe, vocês estão parecendo uns bebezinhos assustados. Mas fica assustado não. Vocês vão ver o quanto que vai despertar algo em vocês essa palavra. Amém ou amém? Antes de ir para o final, deixa eu só te perguntar. Você falou eu te amo para sua mãe hoje? Para seu pai? Você falou eu te amo para os seus filhos? As pessoas que são mais importantes na sua vida? Pode ser a sua última oportunidade. Falar nisso, eu te amo, viu, apóstolo? Eu te amo, Luiz Neves. Eu amo você, Michele. Eu amo vocês. Tinha um pastor que ele estava pregando, estava no altar pregando. Uma igreja lotada, uma igreja renomada. E ele morreu no altar. Está no YouTube. Ele foi sentado, ele chegou na cadeira, sentou e morreu. Do nada. Não tem hora. Amém ou amém? Naquela caixa de madeira havia alguém semelhante a você, que tinha sonhos, projetos, viveu, amou, sofreu, chorou, sorriu, e de repente, paf! A mulher de preto chegou e levou, e aquele corpo, novo ou velho, bonito ou feio, gordo ou magro, não importa, virou um saco vazio de carne e osso. Acabou. Conclusão: para nós que temos Jesus, a morte tem um outro aspecto e significado. Se realmente somos de Cristo, se Jesus vive em nós, precisamos entender que para herdar a vida eterna, precisamos morrer. Muitos de nós ainda não se converteram de verdade porque ainda estão presos a esta vida e aos seus prazeres podres e passageiros. Vejamos o que Jesus disse. Coloca no telão aqui, meus tempos. João 11, 25 e 26. Agora vem o refrigério.
12, 25 e 26. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. É aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa é a nossa esperança. Coloca João 12, 24. Esse é o segredo para a sua bênção, para que você alcance uma vida próspera em Cristo. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá. Você sabe de quem Jesus estava falando? Dele e de você e de mim. Nós somos grãos de trigo. Se você planta a semente, ela não morre, ela não dá o pé que vai dar outra semente. Enquanto você, como trigo, não morrer, enquanto sua natureza velha não morrer, enquanto você não morrer de verdade, você não vai dar fruto. Amém? Então olha para o nosso lado e fala assim: o trigo, morre trigo, para você dar fruto. Deixa eu falar um negócio para você aqui, para ele terminar. O evangelho, igreja, ele te chama para morrer, não para viver. Porque quando você morre para essa vida, você vive para ele. E Jesus te chama para morrer aqui. Morrer para você mesmo, morrer para o orgulho, morrer para as coisas que te atraem, morrer para a cobiça do mundo, morrer para a cobiça da carne. Apóstolo, isso não é possível. Se não fosse, Jesus não tinha conseguido. Amém? Vamos terminar. Filipenses 1, 21. Depois só tem mais um para a gente orar a bênção sacerdotal. Filipenses 1, 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é. Uau! O apóstolo Paulo falou: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Agora vamos para Apocalipse 2:11. Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, quem tem ouvidos aí? Quem tem ouvidos? Pega no seu ouvido aí, em nome de Jesus. Pega aí. Você tem ouvidos, né? Aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito, com E maiúsculo, revela às igrejas: o vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição da segunda morte. Você acha que essa morte aqui, ela é ruim? É que você não sabe da segunda, que é a morte eterna, separação eterna de Deus. Eu já fui arrebatado ao inferno 2 vezes, twice. E você sabe o que eu encontrei lá? Não tinha nada, só escuridão. Você sabe o que eu vi lá? Almas acorrentadas com correntes de fogo. Eu perguntei para Deus: são vivos? Deus falou: não, são mortos. São vivos. Eu falei: são vivos? Deus falou: não, são pessoas possessas. O demônio está usando o corpo dela na terra e aprisionou a alma dela aqui, com correntes de fogo. Sabe o que eu senti lá? Cheiro de enxofre. Sabe o que eu vi lá? Nada, porque era escuro. Você só vê o que Deus quer te revelar. É escuridão. Sabe o que mais me incomodou lá no inferno, quando eu fui arrebatado lá? A ausência de Deus. Não tem Deus lá, não tem amor, não tem unidade, não tem chance. Lá é onde o bicho não morre. É como Jesus disse: o fogo queima de noite e o bicho não morre. É de eternidade a eternidade a pessoa sofrendo. Essa é a segunda morte, que nós não vamos passar por ela, se nós morrermos essa morte. Não é você morrer agora, não, é você morrer. Jesus, eu não quero queimar o meu corpo no seu altar. Amém? Portanto, não gaste sua vida com ódio, brigas, álcool, drogas, vícios, coisas inúteis. Ame mais, sorria mais, perdoe mais, porque pode ser que hoje mesmo tua alma seja pedida, Jesus volte e tudo que você acha que tem ou fez
vai ficar para quem? Deus te abençoe e abençoe todo mundo. Escola de paz. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vocês foram abençoados? Amém? Entenderam, compreenderam a palavra? Ame mais. O Espírito Santo está mandando eu falar isso. Ame mais. Perdoe mais. Fale para quem está do seu lado, que é próximo, que você ama. Às vezes essa pessoa se sente não amada. Um dia eu estava no culto e eu não sou de fazer isso. E Deus falou comigo: abraça aquela irmã. Eu fui lá e falei: Jesus. Aí eu fui lá e abracei a irmã. Dei um abraço na irmã. E fui julgado. Mas dei um abraço de homem de Deus. Passou uns dias, a irmã deu um testemunho. Que ela estava pensando em se matar. E naquele abraço ela foi curada da depressão. Um abraço de verdade, um abraço de homem de Deus, não tinha nada de carne. Aquele abraço curou aquela mulher. Porque quando eu abracei ela, eu orei por ela, eu falei para ela que Deus tinha um plano para ela, que ela era especial, que não importava o quanto as pessoas tentassem ferir o coração dela, Deus amava e Ele era real na vida dela. E ela foi curada. Às vezes você tem que fazer uma escolha, parar de ser um coveiro de sonhos, uma pessoa que só tira a língua da boca para usar como espada no coração das pessoas, e escolher ser um mensageiro da paz de Deus, da vida de Deus. E lembrando que você só dá o que você tem. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, você sabe por que vocês estão aqui? Porque eu e a apóstola somos trigos mortos. Por isso que vocês estão sendo frutificados. Porque nós somos trigos mortos. Vocês são um reflexo da nossa morte. Amém? Só mesmo, apóstolo. Eu quero que você dê um feedback para mim. Você foi abençoado? Amém?